Sabe, tem histórias que marcam a gente de um jeito diferente, né? Vidas que, mesmo lá atrás no tempo, parece que falam com a gente hoje. Os materiais que a gente analisou para hoje até mencionam isso. Um autor que se sentiu tocado pela história do D.L. Moody, outro que lembrava da emoção do pai com o relato do José do Egito. São narrativas que têm essa força, né? De inspirar, de mexer com a gente. E hoje, nossa conversa vai fundo na vida de uma figura, assim, muito, muito impactante. Estevão. Ele aparece ali bem no comecinho da igreja em Jerusalém, um momento super vibrante. A gente está com os trechos aqui de um estudo bem legal sobre essa comunidade inicial e também uma lição bíblica focada só nele. Então, qual a ideia? A gente quer investigar quem foi esse Estevão, sabe? Qual era a mensagem ousada que ele tinha, a oposição que ele enfrentou e por que essa história dele virou um símbolo tão forte de fé que não recua, mesmo com risco de vida. Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, então, quem era o Estevão? O livro de Atos apresenta ele como um dos 7 homens que foram escolhidos ali pela comunidade cristã que estava crescendo muito rápido em Jerusalém. Com esse crescimento todo, surgiu aquela necessidade de organizar ajuda, né? Principalmente a distribuição de comida, para ninguém ficar esquecido. Isso, mas é super importante notar, e os textos que a gente leu ressaltam isso, que o trabalho do Estevão ia muito, mas muito além de só administrar coisas. As descrições dele são, nossa, muito fortes. Atos 6, versículo 8, diz que ele era cheio de fé e de poder. Outro trecho fala da sabedoria dele, né? E que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, sim, tinha o lado social do trabalho, mas a força dele na pregação, na evangelização, era enorme. Ele era visto como uma figura espiritual poderosa, não só um organizador, sabe? Essa mistura, né? De ação prática e poder espiritual. Parece que chamou muita atenção mesmo. E a importância dele na própria narrativa bíblica fica clara com um lado que uma das fontes traz, citando o historiador Justo Gonzalez. Ele calcula que Lucas dedica, 5% de todo o livro de Atos só para a história de Estevão. Se a gente pensar em tudo que Atos conta, eventos, personagens, dedicar 1/20 do livro para alguém que nem era um dos 12 apóstolos originais, é muita coisa. O que as fontes indicam sobre o porquê dele ser tão central para Lucas naquele ponto? Olha, a análise que as fontes fazem sugere que Estevão foi um ponto de virada mesmo. Ele não só servia, mas ele articulava a fé de um jeito muito forte. E o ponto crucial, ele foi o primeiro a enfrentar o martírio por causa da fé de um jeito tão documentado, né? A história dele meio que resume a transição da igreja, de um movimento que no começo era bem visto pelo povo para um grupo que começou a enfrentar oposição mortal. E também já aponta para a expansão do evangelho para além de Jerusalém, sabe? A figura dele condensa todo esse dinamismo e os desafios daquele começo. E essa articulação forte da fé não demorou a gerar conflito. Atos 6 descreve uns debates bem intensos. Gente de várias sinagogas, o texto menciona, libertos, sireneus, alexandrinos, pessoal da Cilícia e da Ásia tentaram discutir com Estevão, refutar ele. Só que o texto é claro. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Aí, como não conseguiam ganhar no argumento, a estratégia mudou, né? Sim, mudou para um lado bem mais sombrio. Eles partiram para a construção de uma narrativa falsa. O relato diz que eles subornaram a homens para espalhar acusações bem graves. Ouvimos esse homem falar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E o que é fascinante, uma das fontes que a gente viu destaca isso, baseada no Gonzalez, é como essa acusação específica pegou de um jeito diferente dos conflitos anteriores. Antes, a bronca vinha mais das autoridades religiosas, mas a igreja ainda tinha, como diz Atos 2, a simpatia de todo o povo. Mas essa acusação de blasfêmia, e ainda por cima ligada a Moisés, que era central para a lei judaica, e a Deus, nossa, isso teve força para virar a opinião pública, conseguiu inflamar não só os líderes, os anciãos, os escribas, mas o povo em geral contra o Estevão. Ele acabou preso e levado para o Sinédrio, que era o Conselho Supremo Judaico. Essa tática de usar
história distorcida para minar a fé é algo que um dos materiais que a gente leu explora mais, né? Trazendo uns paralelos históricos, talvez até inesperados. Do Karl Marx, a religião como ópio do povo. A ideia do Nietzsche sobre a morte de Deus, no sentido de perda de relevância cultural, e o pensamento do Auguste Comte de que a ciência ia substituir a religião. É muito importante entender aqui, a fonte não está fazendo uma análise filosófica profunda dessas ideias. Ela usa esses exemplos que são conhecidos para mostrar como narrativas fortes que questionam ou atacam a fé foram surgindo na história. E aí, a partir disso, o material levanta uma pergunta para a gente pensar. Que tipo de narrativas parecidas podem estar agindo hoje, talvez de forma mais sutil, tentando minar as convicções de fé? É um convite do material para a gente analisar o nosso contexto, né? Uma provocação bem relevante, sem dúvida. E voltando para o Estevão, mesmo ali no meio daquela tempestade de acusações no Sinédrio, tem um detalhe visual muito forte em Atos 6,15. Diz que todos que estavam ali olhando para ele viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Que imagem forte! As fontes destacam isso, mas qual a importância que elas dão para esse detalhe na história? As análises sugerem que essa descrição não é só estética, sabe? Ela aponta para uma serenidade e uma convicção que ia além da situação de perigo ali. É como se, mesmo sendo julgado pelos homens, ele estivesse refletindo uma realidade lá do céu, uma calma que vinha da conexão dele com Deus. Funciona na história como um testemunho silencioso da inocência dele, da justiça da causa dele, sabe? Contrastando totalmente com a agitação, a raiva dos acusadores. Isso leva a gente direto para o discurso de defesa dele em Atos 7. Uma das fontes, citando um estudioso, Paul Gardner, faz questão de dizer: aquilo não foi uma tentativa desesperada de se salvar. Longe disso. Foi uma magnífica confissão de sua fé em Cristo. Muitos veem esse discurso, como os materiais mencionam, como o primeiro grande exemplo que a gente tem registrado de apologética cristã, aquela defesa articulada, racional da fé. Aqui a coisa fica realmente interessante. Com certeza, a estrutura, o conteúdo desse discurso, quando a gente olha os detalhes que as fontes trazem, revelam uma argumentação, assim, incrivelmente ousada e profunda. O Estevão não nega a história de Israel. Pelo contrário, ele reconta a história, mas sob uma ótica totalmente centrada em Cristo. Radicalmente. Ele começa lá com os patriarcas, foca no Abraão, e o ponto-chave aqui é que o chamado de Deus para Abraão aconteceu lá na Mesopotâmia, antes de qualquer ligação formal com a Terra Prometida, e muito antes de existir templo. A ênfase do Estevão está na promessa de Deus e na fé que o Abraão teve nela, não na posse da terra em si. Uma análise citada do Grant Osborne reforça isso. Abraão viveu como peregrino, sem ter nada concreto ali na terra, só a promessa para o futuro. A implicação disso, para quem estava ouvindo Estevão, tão focados na terra, no templo, era clara. O relacionamento com Deus sempre foi baseado na fé na promessa, não em lugares ou posses. O povo de Deus é, por natureza, peregrino, né? Uma mudança de foco sutil, mas, nossa, profunda, logo no começo do discurso. Exatamente. Aí, na sequência, ele vai para a figura de Moisés. Ele conta os fatos conhecidos, mas com um foco meio incômodo, sabe? A rejeição inicial que Moisés sofreu do próprio povo. Estevão cita aquele momento em que Moisés tenta apartar uma briga entre hebreus, achando que eles iam entender a missão libertadora dele, mas eles não compreenderam. E aqui, como a análise do Osborne aponta na fonte, Estevão está mostrando um padrão. A tendência do povo de resistir, de rejeitar os libertadores, os mensageiros que Deus enviava. A rejeição de Moisés vira nessa leitura uma
meio velada, mas muito forte, construída com a própria história deles. Caramba, ele está usando a história sagrada deles para construir um argumento contra eles mesmos. Precisamente. E o ponto máximo dessa reinterpretação histórica vem na parte sobre o tabernáculo e o templo. Estevão contrasta o tabernáculo do deserto, que era móvel, feito seguindo o modelo de Deus, com o templo de Jerusalém fixo, grandioso, construído por Salomão. E aí ele dá o golpe, que segundo a análise do Justo Gonzalez, que a fonte cita, provavelmente selou o destino dele. Citando o profeta Isaías, Estevão declara: "O Altíssimo não habita em santuários feitos por mãos humanas." Uau! Isso na frente do Sinédrio, que tinha toda essa autoridade ligada ao templo. Exato. Foi um desafio direto à teologia da época, que concentrava a presença de Deus naquele prédio específico. Estevão estava apresentando, como Gonzalez interpreta, um Deus peregrino, um Deus transcendente que não pode ser limitado ou controlado por estruturas humanas, por mais sagradas que elas fossem consideradas. Ele estava dizendo na prática que a fé verdadeira não depende daquele lugar físico do jeito que eles acreditavam. Isso mexia com tudo, né? Que coragem impressionante. Ele não está só se defendendo, ele está redefinindo a relação deles com Deus à luz de Cristo, usando a própria história deles como prova, mostrando a fidelidade de Deus de um lado e a infidelidade repetida do povo do outro. E a conclusão do discurso dele não deixa margem para dúvida. Estevão vai para a confrontação direta mesmo. As palavras são duras. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Ele acusa eles de serem herdeiros de uma longa tradição de rejeitar os profetas e, o ponto máximo da acusação, de terem se tornado traidores e assassinos do justo, que era Jesus Cristo. A reação que Atos descreve é visceral, imediata. Ouvindo isso, eles enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. A acusação foi demais para eles, soou como blasfêmia intolerável, tanto que num gesto que era culturalmente importante para não ouvir o que eles achavam que era blasfêmia, como uma das fontes explica, eles gritaram bem alto, taparam os ouvidos. E nesse exato momento de fúria, de rejeição total, o Estevão tem uma visão. Ele exclama: "Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus." Identificar Jesus com essa figura do Filho do Homem, que é um título lá do livro de Daniel, cheio de significado sobre autoridade divina, julgamento, glória celestial, nossa, isso para aquela assembleia foi a provocação final. Foi a gota d'água. E o fim é rápido, brutal. Expulsaram ele da cidade e começaram a apedrejar. As fontes dão muito destaque para as últimas palavras dele, que contrastam de um jeito dramático com a violência toda. Primeiro um pedido pessoal. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E depois, quase como um eco das palavras de Jesus na cruz, ele se ajoelha e clama pelo perdão de quem estava matando ele. Senhor, não lhes imputes este pecado. Dito isso, ele morre. E tem aquele detalhe narrativo fundamental que as fontes mencionam e que vai ter consequências enormes depois, a presença de um jovem chamado Saulo, o futuro apóstolo Paulo, ali consentindo na sua morte, até guardando as roupas de quem apedrejava. Olhando para tudo isso, a escolha para servir, a pregação forte, a oposição violenta, a defesa brilhante e esse martírio com perdão, o que essa história toda diz pra gente, afinal? Ele claramente não é só uma vítima passiva, né? As fontes pintam ele como um modelo de coragem, de fidelidade total. Personifica aquela ideia de uma igreja que se arrisca, como um dos títulos sugere. Parece um testemunho vivo de que a fé de verdade tem um custo e não se acovarda. Então, o que fica disso tudo em termos de legado? O impacto imediato, segundo o próprio relato de Atos 8, foi um paradoxo. A morte de Estevão, que a tradição considera o primeiro mártir cristão, começou uma grande perseguição contra a igreja lá em Jerusalém. Isso forçou muitos cristãos a fugir da cidade.
Só que essa dispersão acabou sendo o motor que fez a mensagem do evangelho se espalhar para outras regiões, como a Judéia e Samaria. Então a tentativa de calar a mensagem acabou, na verdade, amplificando ela. É interessante isso, né? Além disso, a história de Estevão reforça uma ideia central nos materiais que a gente analisou. O testemunho cristão mais forte não está só no que se fala, mas na coerência da vida, mesmo sob pressão extrema. A capacidade dele de perdoar enquanto estava morrendo é apresentada como uma manifestação máxima da graça que ele pregava. Ele personifica aquele princípio que uma das sinopses da lição bíblica destaca: a fé genuína não só sobrevive à oposição, mas pode até brilhar mais forte por causa dela. A segunda é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. Fazendo um resumo rápido da nossa conversa, então. A gente passou pelas qualidades incríveis do Estevão: fé, poder, sabedoria, serviço. Vimos como a oposição contra ele se armou com base em narrativas falsas inflamadas. A gente desvendou a profundidade da mensagem dele lá no Sinédrio, onde ele não só se defendeu, mas reinterpretou toda a história de Israel à luz de Jesus e de um Deus que transcende lugares, desafiando a visão religiosa da época. E por fim a gente viu o confronto final dele, o martírio, marcado pela visão do céu e pelo perdão radical, deixando um legado que dura até hoje. Exato. E talvez para a gente fechar, um pensamento que surge daquela visão do Estevão num momento mais crítico, né? E do tema geral da fé sob pressão. A experiência dele de conseguir ver a glória de Deus justamente quando o mundo ao redor dele estava desabando em violência por causa do que ele acreditava. Isso deixa uma pergunta pra gente, né? Como será que o jeito que a gente enfrenta adversidades mais duras, principalmente aquelas ligadas no que a gente acredita mais fundo, pode reconfigurar a nossa própria perspectiva? O que essa clareza do céu, que surge no meio do caos da terra, sugere sobre onde a gente pode encontrar força, sentido e a visão do que realmente tem valor eterno, mesmo quando tudo parece perdido? Fica essa questão aí pra gente refletir.